Olá, turma, tudo bem? Eu sou Luciane Mulazani e você veio para a aula? Então chega firme, porque hoje é dia de Fundamentos da Educação. Fundamentos da Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre fundamentos sociológicos, uma primeira parte. Nós iniciamos essa aula, então, com duas perguntas que motivam a nossa discussão. A primeira delas, onde a sociologia se encontra com a educação? E a segunda, qual o papel do contexto sociológico na educação? Vamos falar sobre esses dois temas, né? Sociologia e educação, e a relação que há, né? As relações que podem ser estabelecidas entre as ideias dessas duas áreas. Bom, nós começamos então relembrando algo que já vimos, né, nas videoaulas anteriores, que é essa caracterização da educação como uma prática social. Isso então já nos dá uma pista de que a educação é um processo que faz parte de todas as sociedades. E também já vimos, né, em vídeos anteriores, videoaulas anteriores, que caso vocês não tenham assistido, eu recomendo que assistam, que ao longo da história e nos diferentes territórios, né, ou seja, nos diferentes países, nos diferentes estados, nos diferentes espaços geográficos, o ser humano ele desenvolve formas de educação que são influenciadas e influenciam, né, os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. Uma conclusão disso é o fato de que, então, cada povo, né, ou cada sociedade tem uma específica prática social relacionada à educação. Então, essa constatação é muito importante para nós nessa aula de hoje, porque ela fundamenta as discussões. Além de entendermos, então, a educação como prática social, é bom que entendamos também que a educação é uma área de conhecimento científico. E, como tal, ela é uma área interdisciplinar, ou seja, é uma área que oferece e recebe contribuições de outros campos de conhecimento, como, por exemplo, a história e a sociologia. Então, e a sociologia, o que é? A sociologia é uma ciência social que estuda a sociedade, as relações e interações sociais, aspectos relacionados à cultura e etc. Assim, né, por esse slide agora em tela, a gente já consegue, então, imaginar um pouco por que é importante que considerarmos, o porquê que é importante estudarmos aspectos relacionados aos fundamentos sociológicos da educação. Então, onde a sociologia se encontra com a educação? A sociologia possibilita um olhar sociológico sobre o processo educativo. Isso contribui para entendermos a realidade e como as dinâmicas sociais atuam nos contextos e fins da educação, ou seja, como as dinâmicas sociais influenciam no ensino, na aprendizagem, na avaliação, nas práticas educativas, nos currículos, nas normas, isso em todos os aspectos relacionados à educação, inclusive à educação escolar. Além disso, esse encontro entre essas duas áreas, esse encontro nos ajuda a compreender o universo social do processo educativo. Então, essas relações estabelecidas entre sociologia e educação nos ajudam a compreender a educação, considerando os aspectos sociais, e também pelo estudar a sociologia, o que a sociologia traz de contribuições, ou da área da sociologia, como isso interfere na educação, né, na sociedade, na educação de um povo. Assim, ajuda também a compreender os problemas sociais da área de educação e a pensar em soluções. O que é, né, uma coisa muito importante, uma coisa essencial, que deveria, né, estar no horizonte das discussões de todos os envolvidos nos processos educativos, que, como já vimos, né, tem aí vários atores, além dos professores, os alunos, os pais de alunos, os gestores, os profissionais dedicados à educação.
Eu trouxe aqui agora algumas ideias gerais sobre os fundamentos sociológicos da educação. Como o próprio nome diz, né, são algumas ideias gerais para iniciarmos a conversa a respeito dos fundamentos sociológicos. Então, eu vou passar a essas ideias. A primeira delas é que o ser humano é um ser social, criativo e capaz de interagir entre si e transformar a natureza. O ser humano torna-se ser humano na identificação do outro, da outra, né, como o outro de si. Terceiro, o ser humano é criador e transformador. Cria, transforma, compartilha e se mostra pela sua cultura, pela sua história, pela educação, pela religião, pela arte, por suas preferências, por suas realizações, etc. A educação é prática social que forma o ser humano para a vida em sociedade, proporcionando-lhe uma visão que lhes permita uma compreensão das diferentes dimensões dessa sociedade. Pela educação se dão as formas de construção de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a integração do ser humano à sociedade. Por último, a partir de suas experiências em sociedade, o ser humano desenvolve meios ou tipos de conhecimentos e formas de registrá-los e transmiti-los. Bom, essas ideias gerais, né, nos mostram como é importante, como é vital, né, fundamental que ao olharmos para a educação, tenhamos sempre em mente de que a educação é voltada para este ente, né, para o ser humano, para a formação do ser humano em todos os seus aspectos. Esse ser humano que é criativo, que é transformador, que interage com a natureza, transforma o meio, portanto, transforma a sociedade. Por isso que não podemos nos descolar desse entendimento da relação entre educação e sociedade, porque uma influencia na outra. Conseguem perceber? Aquilo que se obtém de conhecimentos ou que se constrói de conhecimentos por meio de um processo educativo interfere na sociedade, porque é levado para a sociedade. Ao mesmo tempo, aquilo que se aprende em sociedade, que se desenvolve em sociedade, interfere no processo educativo, interfere na educação. É como se fosse uma via, né, de mão dupla. A educação interfere na sociedade e as coisas da sociedade interferem na educação. Então, esta é a questão fundamental que devemos ter aqui em mente quando falamos ou pensamos a respeito desses fundamentos sociológicos da educação. E aí, o que é importante para não esquecer, fiz questão de frisar aqui para vocês, né? Coisas que já construímos, que já elaboramos em outras aulas. Primeiro, a educação depende dos contextos históricos e dos lugares geográficos. Então, não podemos perder isto da nossa visão, né? Não podemos nos esquecer disso. Isso nos leva, então, a pensar, e agora fazendo já um fechamento das nossas aulas, que os aspectos e os fundamentos históricos filosóficos da educação, históricos sociológicos, não chegamos ainda nos filosóficos, mas chegaremos lá, que os aspectos históricos e sociológicos da educação são fundamentais, porque eles dependem da sociedade, né? Essa interferência de um para outro, a interferência da sociedade na educação e a interferência da educação na sociedade depende também do tempo em que isso acontece, no ano, na década, né? na fase histórica, daquela divisão que a gente sabe, né? Que a gente já conhece, divisão histórica das idades do desenvolvimento social. Então, depende de quando acontece e de onde acontece. Então, a gente precisa construir aí essa ligação de que a sociedade depende do lugar onde está, de quando se está vivendo, né? E a educação está aí nesse meio. E, né, uma outra consideração muito importante que resgato aqui para vocês, é fundamental a compreensão de que a educação não é atribuição exclusiva das escolas.
A escola é um dos espaços onde se dá o processo educativo. A constituição escolar é uma das responsáveis pela educação de um povo, mas nós temos a educação familiar, a educação que se dá na formação religiosa, a educação que se dá em atividades realizadas fora de sala de aula, como, por exemplo, em museus, em parques ambientais, uma infinidade de outros espaços, a educação para o trabalho, aquilo que se aprende no trabalho. Então, é para reforçar isso. Não é somente, nós estamos falando de educação, querendo nos referir somente às escolas, aí sim a todo aquele conjunto onde se pode dar esse processo. Então, o que a gente pode construir como algumas respostas para esta aula, para as perguntas que abriram, né, nossa discussão? Onde a sociologia se encontra com a educação e qual o papel do contexto sociológico na educação? Acho que agora nós já conseguimos aqui elaborar algumas respostas, né? A educação é um fenômeno que ocorre no tempo, no espaço e nas relações sociais que se dão na história das sociedades humanas. A sociologia é uma área cujos fundamentos apoiam a compreensão do processo educativo como um fenômeno que depende de influências dos contextos sociais. Conhecer as contribuições da sociologia nos ajuda a compreender o processo educativo e a formação de professores. Conhecer os fundamentos sociológicos da educação é importante para todos os atores envolvidos no processo educativo, os professores, os alunos, os gestores, a família, os pesquisadores, etc. Compreender as relações entre educação e sociologia possibilita a ampliação de conhecimento sobre a realidade social e sobre compartilhamentos de cultura, ideologias, modos de vida, modos de trabalho, etc. Como área de conhecimento, a sociologia entrega à educação diferentes concepções e ideias para ajudar a compreender o processo educativo. Vejam, então, uma síntese, né, da fala, da discussão das aulas de hoje, apresentada aqui como respostas, né, às perguntas que iniciaram essa aula. Então, são considerações gerais, iniciais, bastante importantes. E eu friso a respeito dessa última conclusão, né, de que essas ideias da sociologia ajudam a compreender o processo educativo. Em uma próxima aula, e numa próxima videoaula, eu apresentarei a vocês algumas dessas ideias, né? As ideias de alguns dos pensadores, alguns dos sociólogos importantes que influenciaram, que continuam influenciando a educação. Veremos isso em uma próxima aula. Como já dito, né, as referências para essas aulas de fundamentos da educação são baseadas prioritariamente nesses 3 livros. Agradeço novamente a participação de vocês e bons estudos. A aula de hoje foi essa, que bom que você veio. Acompanhe os outros vídeos que fazem parte dessa série. Até a próxima, tchau, tchau!